Bom dia a todas, mais uma vez, uma alegria, uma honra estar aqui entre vocês, né? Falando um pouquinho do que o Senhor tem nos ensinado. Eu gostaria de sugerir que vocês ficassem mais para frente, mas tem bastante lugar para cá. Por quê? Após o intervalo, nós vamos ter material pedagógico. Que nem criança, né? Material pedagógico. E esse material não é tão grande. Então, para vocês que estão atrás, vai ficar mais difícil de enxergar. Então, eu estou sugerindo que tem bastante lugar aqui na frente, né? E também a gente se olha mais de perto, né? É melhor, né? Uhum. O material desta nossa escola bíblica está sendo tirado deste livro de Paul David Tripp. Você acredita? É uma pergunta. Ele tem resumos de doutrina, resumos de algumas doutrinas que estão sendo abordadas aqui neste curso. Se você se interessa por esse assunto, e é muito bom você se interessar, porque faz nossos fundamentos da sã doutrina, é bom que você possa ler. Você pode ler um capítulo por vez, porque eles não são subsequentes. Eu vou falar para você já de antemão. É um livro grosso, de letra pequena, e não tem figura. Não é? É um livro grosso, de letra pequena e não tem figura. Uhum. Então, se você comprar, você já vai estar sabendo disso. Né? Acho que na nossa livraria... Bom, eu peguei aí da livraria. Tem. Uhum. Vale a pena. Bom, sim, levanta isso aqui para mim. Uhum. Transgredindo o limite. Foi o nome que deram. Obrigada, hein, bem? Tá bom, tá melhor. Transgredindo o limite, que eu coloquei como a doutrina do pecado. O que é transgredir o limite? É avançar no limite que Deus nos deu. Depois da Dani nos falar sobre santidade de Deus, depois da Renata nos falar sobre a grandiosidade de Deus, olha o assunto que me deram, né? Pecado, né? Que assunto para poder falar. Uhum. Mas é a nossa realidade, temos que conhecê-lo melhor para podermos lidar com ele. Qual é? Bem, todo mundo sabe, todo mundo conhece esse texto, nós vamos apenas lê-lo, que é a origem do pecado. Sim, você pode ler no microfone? Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu:
Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és tu entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobre modos os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores da luz a filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Bom, é um texto bem conhecido, nós não vamos estudá-lo, porque ele é conhecido, vocês já abordaram de muitas formas. Nós vamos abordá-lo na doutrina do pecado, que foi o primeiro, né? Foi o primeiro. O que está escrito aí encerra a primeira dispensação. Qual foi? Da inocência. Da inocência, né? Para trás de Adão, dispensação da inocência. E aí começa outra, não é? Da qual nós fazemos parte, que é a geração pós-Gênesis 3, né? Nós somos da geração pós-Gênesis 3. Fazemos parte dela. Nascemos da geração pós-Gênesis 3. Adão é a raiz de toda a humanidade. Nós vemos aqui. A todos os que descendemos dele, né? Nós, foi imputada a culpa do seu pecado. E a nós foi transmitida a mesma morte, a mesma natureza corrompida. Então, não vamos entrar em detalhes de como isso aconteceu, porque o nosso tempo também não nos permite. Após o pecado, nós já sabemos disso. Ficamos totalmente avessos, ao contrário, incapacitados e antagônicos a tudo o que é bom. Fomos contaminados. Somos inclinados ao que é mal. Você concorda com isto? Dentro do seu coração, você vê isto. Somos inclinados ao que é mal. É dessa corrupção original que procede toda a nossa tendência a pecar. Todo pecado, seja ele o original, ou seja, o que está presente em nós hoje, versão 2024, é uma transgressão à justa lei de Deus e contrário a ela. Todo pecado sempre é uma transgressão à lei de Deus, ainda que tenha consequências morais, sociais, horizontais, né? Muitas vezes, como o pecado tem consequências horizontais ou sociais, briga, por exemplo, briga, ofensa verbal. A gente acha que ofendeu aquela pessoa. Sim, ofendeu. Mas antes disso é uma ofensa a Deus. Porque Deus já avisou que não era para fazer isso.
É uma transgressão, inicialmente, sempre a Deus. É uma ofensa em princípio. Ela traz culpa e nos deixa sujeitos à ira de Deus, conforme nós lemos no Salmo 51, 1 a 4. Paula, você pode ler? Não? Sim, lê. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e em segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Também é muito conhecido isto. 3 palavras aqui que indicam a transgressão de limite. Quais são? Pode falar. Quais são? Iniquidade. Iniquidade, pecado e transgressão. Ele se refere a 3 palavras que indicam o pecado. Cada uma delas tem uma morfologia, uma explicação que nós também não podemos entrar em detalhe. Mas você conhece isto. É Davi falando, e nesse aqui ele fala, né? No 4, pequei contra ti somente. Quer dizer, você ofende o outro, não precisa se acertar. É isso? Porque o pecado foi contra Deus? Não, isso é muito cômodo, né? É muito cômodo encarar esse versículo desse jeito. E é errado. Se o pecado tem consequências sociais, horizontais, tem que acertar? Sim, tem que acertar. Vai lá e pede perdão. Vai lá e acerta as coisas. Então, outro versículo de Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Né? O que fala de pecado aí? Impiedade e perversão. Que detém, quer dizer, que troca a verdade de Deus pela transgressão do limite. Aliás, Romanos 1 fala maravilhosamente do pecado, né? Vale a pena. Esse muito conhecido. Eu peguei os versículos mais conhecidos para ser mais fácil, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecamos e nós precisamos da glória de Deus. Precisamos do quê? Do brilho de Deus nas nossas vidas. Romanos 16, 12 e 14. Vai lá e lê. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Vocês conhecem esses versículos todos? Todos eles falam da pecaminosidade que inunda a nossa vida, né? Não tem muito o que explorar. Eu acho que não tem dúvida sobre isso. Temos tratado frequentemente disso. Em relação ao pecado que todos cometem, nós podemos ter 2 formas de encarar
nossa esperança de redenção. O que é redenção? A gente ouve falar bastante de redenção, né? Nós precisamos de redenção. Fulano lá precisa de redenção. Nós precisamos de um redentor. O que é redenção? Um exemplo bem prático, né? Que o Vili deu outro dia lá na Coinonia e eu achei muito bom. No mercado de escravos, né? Quando tinha lá o mercado para vender os escravos que iam trabalhar, era como uma vitrine, né? Os escravos ficam lá, e o comprador ia lá e escolhia um. E comprava, pagava e levava para trabalhar. Agora, o que é redenção? Foi lá, escolheu, pagou e falou: agora você está livre. Isto é redenção. Pagou pela liberdade do outro. É a redenção que nós tivemos em Jesus Cristo. Ele morreu lá e pagou. E falou: Salete, você está livre. Cíntia, você está livre. Jesus pagou e nós estamos livres da condenação do pecado. Nós não estamos livres da presença do pecado. Nós cantamos isso lá, né? Nós cantamos. Tem uma música que fala bem isso aí, bem bonitinha, bem bonitinha. Então, o que é redenção? Alguém pagou pela minha liberdade. E quem pagou pela minha liberdade foi o Senhor Jesus. Este é o fundamento principal da doutrina do pecado. É entender que éramos escravos no mercado, Jesus foi lá e comprou a nossa liberdade e somos livres, né? Vem um resgatador que paga e deixa livre. Então, duas formas de encarar o pecado. A primeira, somos escravos, todos pecam. O pagão peca, o ímpio peca, o crente peca. Todos pecam. A primeira é uma esperança em sistemas humanos de redenção. E a segunda, nós que já percebemos, a esperança requer um redentor. Então, duas formas diferentes de encararmos o pecado. A esperança em sistemas humanos e a esperança no Redentor que foi Jesus Cristo. O pecador comum, não remido, quer dizer, o não crente, pode ser o ímpio. É o pagão. Carrega consigo pouca ou nenhuma consciência ou compreensão do seu pecado. Ele carrega consigo pouca ou nenhuma consciência e compreensão do seu pecado e não tem culpa por ele, né? O pagão. Fiz porque isso, falei porque tinha que falar. Não, ele tinha que fazer mesmo. Se eu não fizer, eu vou perder. Um enganinho aí não faz mal, né? Não tem culpa por ele. Qual é a função da culpa? Você quer dizer, não sente culpa por ele. Como é que é? Você quer dizer que não sente culpa? Não. Nós temos que ter culpa. Qual é a função da culpa? Qual é a função da culpa? A função da culpa é nos apontar o pecado. É a luzinha vermelha. Apontar o que fizemos de errado. A função da culpa é só essa. E ponto final. Não carregue ela como remorso. Não. A função da culpa é apontar o que fizemos de errado. Apenas isto. E temos que ter. Porque se não tem, é porque não tem a consciência do pecado. Né? Já apagou a luzinha vermelha. Pode acontecer? Pode.
Infelizmente. Sim. Quando se fala daquele pecado da ignorância, aquele que não é. Como é que é? O ignorante, aquele que peca na ignorância, que não tem consciência do seu pecado. É o pagão. É o pagão. É o pagão. Mas quando você falou pagão, pode ser pagão ou pode ser também o ímpio. O ímpio. Pode ser ou não. Bom, o ímpio é o crente pangaré. Pastor Fernando que falou, crente pangaré. É o ímpio, né? Não leva a sério. Em nossa cultura, do jeito que está, às avessas, o pecado não é mais uma categoria presente na mente ou na vida das pessoas. Infelizmente. Se você lê aquele livro Santos, como é que chama? Santos no Mundo, que conta a história dos que vieram para os Estados Unidos lá e colonizaram. Os puritanos. Santos no Mundo conta a história dos puritanos. Como a presença, a mente do pecado era viva na vida deles. Eles tinham consciência. Por quê? Porque eles conheciam a lei de Deus. Ele não explica mais motivações. Por que você fez isso? Porque eu quis. Porque eu gosto. Porque eu senti. E muitas vezes o pecado está nessas motivações. Fez por quê? Fez porque quis, mas era pecado. Nem comportamentos. O pecado não explica mais comportamentos. Os transtornos, os distúrbios, o nome disso, o nome daquilo explica o comportamento. Ele é patatatá, bota um rótulo. Explica o comportamento, muitas vezes pecaminoso. Depois nós vamos falar um pouco disso. Não é mais ensinado nas escolas o pecado. Ao contrário, ele é tolerado. Aviltamente ele é tolerado nas escolas, notadamente das escolas particulares, que têm medo de perder seus alunos com um confronto. Isso é pecado, não pode fazer isso. Não é mais ensinado nas escolas, não molda a aplicação da lei. A lei manda fazer isso. Está lá na Constituição, mas vai à moda da casa, se faz um pouco, Supremo Tribunal Federal faz, assina. Não é mais explicado para entender dificuldades no casamento, no relacionamento com filhos, nos problemas financeiros. Eu gosto, por isso que eu compro. Eu quero. Gastou demais. Cartão de crédito lá, longe. Cobiça. Problemas no casamento, incompatibilidade de gênios. Isso é pecado, isso se acerta. Educação de filhos. Quanto pecado existe nesses problemas. Vamos assistir a Rose lá, né? Ela vai falar disso. Educação de filhos, problemas financeiros. Nem é mais visto como um meio de erotização dos nossos jovens. Não, ela gosta de dançar aquela musiquinha lá, né? É tão bonitinho, faz lá, né? Bota um rios lá, todo mundo curte, ela fica tão contente, né? Erotização, pornificação da mídia. Assiste um pouco aí que você vê. E olha, se você pega um caderno grosso, viu?
Assiste um pouquinho e vai identificando os pecados. Para caderno grosso que você vai escrever muito. Erotização, pornificação da mídia e do lazer, que muitas vezes nós mesmos nos colocamos em festa de pagão. Nem mesmo pensamos em pecado na corrupção da política e do nosso governo, que tem a ver com graves pecados que eles cometem. Gente, isso é sério. Colocamos nossas esperanças de redenção na educação, né? Então, filho mal educado, você manda lá para uma escola de crente, que eles vão endireitar lá o seu filho, né? Nossa esperança no partido político, né? Não, sai esse daí e vai entrar o outro, e aí os problemas estarão resolvidos. Não, a redenção não vem daí. Na filosofia, na psicologia, na medicina, nos vidrinhos de remédio, nas cartelas. A esperança da solução das questões está nisso. Nos vidrinhos de... Tudo isso tem seu valor. Eu não estou pegando esse pacote e jogando lá na lata do lixo, não. Educação. Partido político, precisa. Eleição, vamos votar. Filosofia, psicologia, medicina, tem seus valores nas pesquisas, nos estudos, nos artigos que eles colocam. Tem seu valor. Os vidrinhos de remédio, muitas vezes, ajudam a sair de situações difíceis. Precisa tomar um remédio para se equilibrar. A cartela, o remédio. Tudo isso tem seu valor usado adequadamente, mas não são a solução para nos resgatar das trevas que o pecado faz em nossas vidas. Você não pode colocar a sua esperança de redenção, de vida, no vidrinho de remédio que te faz dormir, que te tira a ansiedade, que tira o sintoma. Continua doente. Então, essa é uma das formas de encarar o pecado. A redenção, a solução do pecado está aqui na horizontal. Mas nós, remida, olha aí, agora pode sorrir, né? Remidas pelo sangue do Senhor Jesus, que foi lá no mercado de escravo e pagou por mim. Não sei quanto ele pagou, deve ter pago muito, né? Pagou muito. Uhum. E pagou por vocês também. Espero que tenha pago por todas que estão aqui. É mais profundo e que nenhum de nós é capaz de escapar dele, do nosso problema. O pecado vive e existe no coração de todos. Nossa única esperança é a intervenção bondosa e poderosa do Senhor. Não. Ué, não tem? Ah, não tem. Uhum. A doutrina do pecado, está lá no livro, página 265, Palavras de Paul Tripp. A doutrina do pecado nos diz que a esperança de redenção da humanidade, não é só a minha, da humanidade, jamais virá pela própria humanidade. Nós não seremos capazes de nos resgatar. Nunca vai acontecer aqui na horizontal, mas virá apenas pela graça interveniente de Deus. Temos que crer na doutrina do pecado, sabendo que ela é o maior dos enganos. Olha lá na Eva, prometeu uma coisa e deu outra. Conta mentiras sem fim. Você vai ser feliz, você vai resolver os seus problemas, né? Faz promessas que não pode cumprir.
Você pode ter checado isso na sua vida. Se acreditou numa coisa, pecou e não aconteceu aquilo. Na Eva foi uma escolha egoísta, rebelde, idólatra, e os fez a eles e a nós diferentes do plano que Deus tinha para nós. Como é que seria, hein? Imagina o plano de Deus para nós sem pecado. Sem palavras grosseiras, sem atitudes de ira. Seria melhor, né? Seria bom? Seria. Quando a gente for promovido, vai ser lá, né? Vai. Já estudamos Gênesis 3 sobre muitos aspectos, né? O que você já ouviu falar? Que foi o quê? Da Eva. Que pecado? O quê? Desobediência. Que mais? Ambição. Que mais? Exaltação do eu. Orgulho. Que mais? Cobiça. Que mais? O quê? Incredulidade. Tudo isso é verdade. Tem tudo aquilo, né? Desobediência à palavra de Deus, desobediência ao marido, não é isto? E ficou iludida, um monte de coisa. Nós já estudamos e todas essas óticas são verdadeiras. Todas essas óticas de Gênesis 3. Mas mentira, meia-verdade, desobediência, orgulho, rebeldia, cobiça, tudo é verdadeiro. E falam da logística do primeiro pecado. Vamos abordar 2 aspectos que nos ajudam a entender a essência dele. Uma coisa que eu queria falar, na doutrina do pecado, você tem que entender uma coisa. Cada um é responsável pelo seu pecado. E vai dar conta dele. A segunda coisa, eu peco porque eu quero. Não é o outro que me faz pecar. Eu escuto muito isso. Ah, mas é ele que me não tratar, por isso que eu faço isso. Não! A escolha de pecar é sua. Independente do pecado do outro sobre você. É um agravante o que o outro faz. Não é determinante do seu pecado. A escolha do pecado é pessoal e intransferível. A gente peca porque a gente quer. Então, segunda coisa, você não é responsável pelo pecado do outro. Muitas vezes, diante de... É o caso mais comum, né? Mais comum. Quem trabalha com aconselhamento já deve ter ouvido isso. Problemas com filhos. Qual é a pergunta? Onde foi que eu errei? Quer dizer, eu sou responsável pelo pecado dele. Eu errei? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Mas eu não sou responsável pelo pecado dele. A escolha é dele. E isso tem que me livrar dessa culpa, que não é minha. Então, 2 aspectos que você tem que gravar bem da doutrina do pecado. Cada um vai dar conta do seu pecado, é pessoal e intransferível, tanto o meu quanto o dele. Eu não sou responsável pelo pecado do outro. Isso não me dá liberdade de fazer o que eu quero. Não é? Porque continua sendo o meu pecado. Satanás lidou com uma raiz muito mais profunda que havia no coração da Eva. Autonomia e autossuficiência. Pecados que nos envolvem e nos atingem também. O que é? Ora? Já? Não, tem tudo isso aqui ainda. Não dá para acabar. Vou falar isso aqui, tá?
Autonomia, capaz de se governar pelos próprios meios. Foi o que a Eva queria. Seremos igual a Deus. E autossuficiência refere-se a não necessitar de qualquer ajuda, apoio ou interação de outros para sobreviver. Eu posso viver sozinha. Você pode reparar que são duas características, dois fundamentos do feminismo. Do feminismo. Autonomia. Eu vivo do jeito que eu quero. Autossuficiência. Não preciso de ninguém. Esse Kant, um filósofo, né, fala que vontade humana de se autodeterminar segundo uma legislação moral estabelecida por si própria. Autonomia, a pessoa estabelece as suas leis. Autossuficiência, não preciso de ninguém. Então, autonomia é a capacidade de se governar pelos seus próprios meios. Né? Eu governo minha vida do jeito que eu quero. Certamente, vocês já ouviram aquela música muito bonita do Frank Sinatra, foi cantada também pelo saudoso Elvis Presley, My Way. Fiz do meu jeito. Fiz do meu jeito. Né? A música é muito bonita, a letra é um desastre. Fiz do meu jeito. Né? Fiz do meu jeito. Assisti uma entrevista de uma pessoa famosa aí, Roberto Justus. Usou essa música como lema de sua vida. Fiz do meu jeito, ele falou. Cantou um pedaço lá. Não, tinha até um que tocou o piano lá para ele. Fiz do meu jeito. Autonomia. Autonomia. Fora do padrão de Deus. Autossuficiência. Refere-se a não necessitar de ajuda. Como coisa que nós, no mercado de escravos, não precisássemos de uma ajuda. Né? Não precisa de ajuda, de apoio ou intervenção, interação de outros para sobreviver. Alguma semelhança conosco é mera coincidência, né? Alguma semelhança com o feminismo, né? São os fundamentos. Não é coincidência, é a nossa velha natureza pecaminosa da geração pós-Gênesis 3. O que atraiu Eva não foi apenas o desejo de sabedoria, mas de uma sabedoria autônoma. Ela queria ser igual a Deus, separada de Deus. Não exigia mais confiar em Deus, não preciso dele, e se submeter a ele. Eva se colocou no centro do seu mundo e fez a vida girar em torno dela. E as consequências estão aí. De sua autonomia, posso viver como eu quero. De sua autossuficiência, posso ser a dona de mim mesmo, fez de si mesma seu ídolo. E nós fazemos de nós mesmas nossos ídolos. Em contrariedade ao que Paulo fala em 2 Coríntios 5,15. Não vivam mais para si mesmos. Paulo fala isso. Não vivam mais para si mesmos. Ela decidiu um destino trágico para toda a humanidade, inclusive para nós que herdamos essas características de autonomia e autossuficiência. Nós nos identificamos com essas colocações em muitas situações da nossa vida. Né? Que lembram-se da primeira aula, né? É não perguntar, o que Deus fala disso? Lembram? O que Deus fala sobre isso? Não, autonomia. Eu vou fazer do meu jeito. Eu dependo de Deus para isso.
Não preciso de nada. Autossuficiência. Nos identificamos, né, com essas coisas que nos trazem problemas. Problema todo mundo tem, né? Problema todo mundo tem. Não vamos correr atrás de mais. Sofrimento, mas que, em primeiro lugar, desagradam a Deus, impedem nossa comunhão perfeita com Ele. Jeremias 13:23 fala, né? Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas pintas? O etíope, ele era negro. Pode ele mudar a sua cor? O leopardo pode mudar as suas pintas? Então, vocês também poderiam fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Assim é a tragédia do pecado. Não é apenas algo que fazemos, é algo que nós somos. Por quê? Pecado é uma questão de caráter. Por isso que atinge o crente e o pagão. É uma questão moral. Pecado é uma questão moral, uma questão de caráter. Está lá no fundo do seu ser. Sempre é uma questão de caráter. Trouxe para nós um esquema bem pedagógico, vocês estão vendo? Por isso que eu falei para vocês virem mais para frente. Porque aí atrás acho que vocês não vão conseguir enxergar direito. Talvez a gente possa pôr mais para o meio. Eu consigo. Segundo, esse esquema é feito, e não está aqui, né? Acho que eu esqueci de pôr. Lucas 6, 43 a 45. Alguém abre aí a sua Bíblia de papel e lê? Ou acessa a sua Bíblia? E Mateus 7, 16 a 18. Lucas 6, 43 a 45. Quem já abriu pode ler, levantar e ler para ser mais rápido. Mateus 7, 16 a 18. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim. Toda árvore é reconhecida por seus frutos, e nem o qualifico dos espinheiros tem muitas ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que sai do coração, porque a sua boca fala do seu coração. Obrigado, Jaque. Mateus 7, 16 a 18. Quem já abriu? Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não se pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Muito obrigado, Débora. Então, vocês estão vendo aqui, né? Duas árvores, dá para ver bem. Estão todas elas debaixo, essa linha listadinha, ela debaixo da soberania de Deus. Deus é santo, é sábio, como nós vimos na aula. Então, tudo isto está debaixo da soberania de Deus. Esta árvore foi feita, eu não posso deixar de falar, pela Adriana Couto. É aquela moça que toca flauta transversal na orquestra. Além de tocar, ela tem mãos de fada. Eu fazia isso aqui, desenhado, naquela lousa verde que eles colocavam aqui, uma coisa horrorosa, com um giz de má qualidade, que a gente não conseguia fazer nada. A Adriana assistiu minha aula e no último dia ela me trouxe isto de presente. Eu agradeço a ela todos os dias que eu tenho que usar. E está à disposição para quem, se vocês quiserem também usar, está disponível. Então, ela representa bem esses dois versículos.
a árvore ruim e a árvore boa. Frutos, pelos frutos os conhecereis. O sol é o problema. Ele esquenta a cabeça de todo mundo. É o problema, né? Está lá. Essas gotinhas são coisas boas que acontecem. Não mudam nada na situação. Então, fruto ruim é o pecado. É o que fala lá em Mateus. Fruto ruim é o pecado. Teorias humanas, behaviorismo, trata isto. Você fala palavrão? Para de falar palavrão. Você fica irada? Para de ficar irada. Como coisa que disto você passa para isto. Não. O trajeto vai ser este. Por quê? Fruto ruim vem do quê? Do coração, de suas crenças e motivações. O que são as crenças? O que é crença? É aquilo que você acredita. É aquilo que você acredita. A murmuração. Você acredita o quê? Eu posso reclamar. Eu tenho o direito de reclamar. Amor ao dinheiro. Oh, coisa boa desse mundo, né? Quanto mais eu quero, eu tenho, mais eu quero. Palavra dura. O que a pessoa que fala palavra dura acredita? Como é que é? Não leva desaforo para casa. Crente leva desaforo para casa? Leva, muitos. Muitos. E resolve como? Perdão. Perdão. Outra história. Outro dia a gente fala disso. Uhum. Precisava ouvir. Pode ser que ela precisasse ouvir aquilo, mas não como uma palavra dura. Tá? Uhum. Então, pelos frutos, rebeldia, violência. A violência vem do tapa que o homem dá na cara da mulher? Não. Vem do quê? Ele acredita que dessa forma ele vai se impor. É crença. Crença errada. Crenças que nos levam a pecar. Você pode ver, quando você identificar um pecado, você vai identificar uma crença errada naquele pecado. É uma coisa que a gente acredita. Que se acredita. E que sempre vai contrariar a palavra. Sempre vai contrariar a palavra. Ou pode ser uma crença, ou pode ser uma motivação, né? Que nem a Edna falou. Minha motivação, ele tem que ouvir aquilo lá. Desse jeito. Não, se eu falar mansinha, não adianta nada. Vai continuar fazendo tudo de novo. É isso. Não é? Já leram esse livro? Ou é só lá na minha casa? Visconde do Rio Claro, 82. Uhum. Lá acontece, de vez em quando. Cada vez menos, né? Ainda bem. 52 anos, a gente junto, tem que ir. Né? Então, crenças e motivações que vêm de raízes ruins. Porque, olha aí o caminho da fruta. A fruta recebe o que vem do tronco, a seiva lá, que é alimentada pelo que a gente rega, adubo, água, sol precisa. Então, sempre, crenças erradas vêm de raízes ruins. Ele coloca aqui, acho que é isso.
Sempre. E todo pecado tem a maior raiz grossa. É falta de temor a Deus. Falta temor a Deus. O que é? O que é temor a Deus? O quê? Levar Deus a sério. O que a Bíblia fala de temor a Deus? O princípio da sabedoria. Todo mundo sabe. Teologia conceitual. Todo mundo faz. É o princípio, por ela começa. Teologia funcional. Está funcionando isso na minha vida? Temor a Deus. O que é temor? Tem Gálatas nos fala. Com Deus não se brinca. No Deus não se zomba. E o pecado o que é? É zombar de Deus. Deus falou. Autonomia. Eu faço como eu quero. Falta de temor a Deus é a raiz mais grossa, ruim, que dá origem a falsas crenças que vão dar origem a frutos ruins. Falta de temor a Deus, usar de autonomia e de autossuficiência. Essa raiz grossa, vocês certamente, né, tem essas árvores aí fora que a gente vê, tem umas que a raiz vai indo, né? Lá em casa tem uma tanto que levantou o piso, de tão grossa que é a raiz. Né? A falta de temor a Deus, ela, como a raiz da árvore, ela se divide em outros pecados. Que pode ser o quê? Orgulho, desobediência, falta de soberania de Deus, cobiça, vai tendo, como a árvore, vai tendo raízes menores. Então, como, né? Deu para entender bem? Deu para entender bem. Teologia conceitual. Vamos fazer isso, passar para a prática. Ele fala, o Paul Tripp lá, né? A esperança de redenção da humanidade nunca vai vir através da humanidade. A nossa esperança de redenção nunca vai vir através da gente mesmo. O que seria através da gente mesmo? Para de reclamar. Depressão. Para de pensar em você mesmo. De onde vem isso? Essa é a pergunta que você tem que fazer. De onde vem isso? De onde vem a vontade que eu tenho de brigar? De onde vem a minha artimanha para mentira? Eu acredito que vou resolver uma situação. Raiz ruim. Como o Paul Tripp fala, a redenção nunca vai vir através de soluções humanas. Só existe a gente entender essa, que eu chamo a logística do pecado. Logística. A forma como ele caminha, a forma como ele se ordena. Esta é a logística do pecado. Não dá para fazer daqui e passar para cá, né? O violento vai virar um pacificador, né? A palavra dura vai ser de palavras agradáveis, né? O mal educado vai virar um cortês, um amável, né? O adultério vai passar a ter um bom relacionamento. Não dá para fazer isso. E muitas vezes, tem muitas terapias aí, tem até mesmo no meio da igreja, que faz isto.
o que acontece? Não permanece. Muito bom. Não permanece. Que num instante, volta para lá. Por quê? Porque não mudou a crença. Não mudou a crença que a palavra fala, fazei tudo sem murmuração e nem contenda. Obedece a palavra. Obedecer a palavra é temor a Deus. É trocar aquele coração menos por esse que é mais, que é positivo em relação à palavra. É trocar suas crenças. E as crenças estão aonde? No pensamento. Suas crenças estão naquilo que você acredita. E o que você acredita, você enche com a palavra. Ou com as teorias do mundo. A escolha é pessoal. A escolha é pessoal. Se a gente quer adotar a palavra como única e suficiente referência, é mudando as suas crenças por crenças da palavra. E identificando no que falta o temor a Deus, porque, digamos, áreas da vida falta o temor a Deus. Pode faltar temor a Deus na administração do seu dinheiro. Pode. E pode ser que em outras áreas esteja de acordo. Nós não somos totalmente ruins e não somos totalmente bons. Nós somos meio misturados. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Porque senão jogava tudo lá na lata do lixo, né? Uhum. Então, identificando onde falta o temor a Deus, vamos mudar nossas crenças. Uhum. Mudando, agora, de cá para cá não dá. Olha aqui o que é que passa. Jesus Cristo passa por raízes ruins, mudando para raízes boas. É a palavra de Deus que muda. A raiz ruim, falta temor a Deus, por raízes boas, com temor a Deus. E, a partir daí, mudando suas crenças, vai passar a ter uma seiva boa que vai dar frutos bons. Alguém quer perguntar alguma coisa? Esteja à vontade. Fala. É só engraçado a gente pensar que essa mudança, porque às vezes a gente pode pensar que eu estou indo na palavra, então eu consigo mudar. Que essa ação é sobrenatural de Deus, mas Ele usa a palavra, né, que você está transformando a sua mente através da palavra. O Espírito Santo. Ótimo. Muito ótimo. Acho que eu estava esquecendo de falar. Ação do Espírito. Muito obrigado, Cláudia. Ação do Espírito Santo. Não é uma coisa automática. Temos que pedir a ação do Espírito Santo na vida da gente. Eu não sei se vocês aí de trás estão conseguindo enxergar direito. Se você não está, pega a tua cadeira e vem aqui que tem bastante espaço para você poder ver a logística do pecado. A logística do pecado. Ele inicia, ele está debaixo do poder de Deus, ele tem os problemas da vida, ele inicia com o pecado, que vem de uma seiva ruim, que foi regada por falsas crenças e motivações, provenientes de falta de temor a Deus, raízes ruins. Isso tudo, vocês viram? Nós pegamos a Bíblia, isso é bíblico. São palavras de Jesus, tanto em Lucas quanto em Mateus. Pela ação do Espírito, nós convertidos, crentes no Senhor Jesus e no poder do Espírito Santo, podemos transformar nossas raízes ruins
em raízes boas de temor a Deus, também amparado na palavra, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Porque se você brincar, o que vai acontecer? Você vai ser objeto de disciplina. Não tenha dúvidas. E se tiver sem disciplina, pior ainda. Pior ainda. Então, por raízes boas que mudam nossas crenças e alimentam nossos frutos bons. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Quer vir aqui, quer ver, quer mexer? Pode, isso aqui está à disposição. É nosso. É nosso. Então, sempre vai ser falta de temor. Sempre vai ser falta de temor a Deus que é a raiz mais grossa. Dela vai vir orgulho, cobiça, independência, autonomia, a mentira, orgulho, todas essas coisas que vocês conhecem. Nós temos um pouquinho ainda de tempo. Os 3 primeiros mandamentos, não, ou melhor, vocês conhecem os 10, né? Os 3 primeiros se referem a Deus. Se você não obedecer os 3 primeiros, você não tem condições de obedecer os outros 7. Então, se cuida. Se cuida. Você está avisada. Né? A questão é que, se não tivermos temor a Deus e não guardarmos os 3 primeiros, não haverá o que nos faça obedecer os outros 7. Eu vou ser autônoma e autossuficiente. Como consequência de uma vida sem temor a Deus, nós temos que o pecado nos cega. Não enxerga. Aquilo lá que nós vimos em primeiro, né? Você convive com o pecado, convive com a mentira, convive com a palavra dura. É assim mesmo. Ela é assim mesmo. Ou ele é assim mesmo. Né? Quando dá por si, já falou. Não, gente. Tá. Pode, agora já pode tirar, que eu já acabei com ela. Mas vocês querem vir e ver? Arruma o rio. Isto. O pecado nos cega. Muitas vezes ele é tão conveniente, ele é tão prazeroso, que nós não conseguimos enxergá-lo. O pecado é mentiroso, é enganador, é prazeroso. O pecado nos transforma a todos em viciados. A gente acostuma a pecar. A gente acostuma, acha bom. E acostumando, passa a não dar para o pecado a importância que ele tem, que é de Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. O pecado é o fator complicador em todos nossos relacionamentos. Todos os relacionamentos. Sempre, se tiver problema, como nós, e quem trabalha na área de aconselhamento, vê isso. Sempre tem pecado, sempre tem pecado. Muitas vezes a pessoa chega e bota o pecado, bota a culpa no outro. Nós não podemos deixar de considerar que o pecado do outro sobre a gente causa tristeza, causa sofrimento, sem dúvida. Causa. É o pecado do outro. Qual é a solução? Perdão. O pecado é o fator complicador em todos os relacionamentos. Por causa do pecado, a vida virou uma guerra. Não podemos resolver os grandes problemas da humanidade sem ter uma
teologia exata do pecado. Não é solução para nada, ainda que muitas vezes ele se aborde como solução, o pecado. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Nada? Não entenderam nada? Não tem dúvida? Bom, a minha matéria eu acabei. Eu acho que o conteúdo é bem consistente, né? O conteúdo é bem consistente para sabermos lidar com o pecado, sabermos a doutrina do pecado e conhecermos a logística do pecado na nossa vida. É dessa forma como ele trabalha. Rose, por favor. Como é que é? Mas eu acho que a gente precisa lembrar que o pecado é sutil. Sim. E quando a gente olha esses gráficos, a gente sai daqui e fala assim. Oh, yes, né? Agora eu sei. Mas a sutileza, assim como foi para Eva, ela tinha uma ordem clara. Mas foi tão sutil a proposta do diabo, né? E eu acho que nas nossas vidas a gente cai muito, porque a gente esquece dessa sutileza. É bonito, é vendido muito bonito. Rose, onde você coloca a sutileza lá? Eu coloco no nosso coração mesmo. A gente fica meio cego, como você coloca ali no primeiro item, né? Crença. É crença errada. Pois não. Para completar, aí eu ia falar do papel também da confissão, né? Dá? Da confissão, sonda-me, Senhor, e me conhece, né? E a confissão é um instrumento, é um hábito que nos ajuda, porque o Senhor revela muito dos pontos cegos, né? Nessa nossa interação com a oração, com a palavra de Deus, e não sei se você quer, de repente, falar do guia de confissão, né? Que também é um instrumento disponível no nosso. Onde coloca a confissão aqui? Temor a Deus. Eu preciso de perdão de Deus. Sim. Também é importante a gente prestar atenção, que o pecado não começa, você não acorda falando, vou roubar hoje um banco. Pega a borrachinha do seu colega, começa com coisa pequenininha que você vai cegando. Não, isso Não é nada. precisa, e a coisa vai crescendo. É. Que vai bem com o que a Rose falou. A sutileza do pecado. Pois não. Você é seu nome? Luísa. Eu queria falar que eu achei interessante a comunicação, porque na hora que Deus começou a perguntar assim, o que aconteceu? O Adão colocou a culpa na Eva, foi ela que me ofereceu. A Eva colocou a culpa na cobra, foi a cobra que me ofereceu. Então nenhum deles assumiu a culpa, eles pegaram o erro deles e jogaram em cima dele. É bem aquilo que nós falamos, né? Cada um é responsável pelo seu pecado, é pessoal, é intransferível. Da mesma forma, eu não sou responsável pelo pecado do outro, da mesma forma que o outro não é responsável pelo meu pecado. Isso é alguma coisa que nós temos que ter como crença. Como crença. Porque jogar a culpa em cima do outro, o que faz? Tira a sua culpa, a sua responsabilidade e coloca em cima do outro. O que é mentira. Karina. Também é tão sutil, usando essa frase, eu não tenho responsabilidade, por exemplo, pelo meu marido ter adulterou, a culpa é dele. Mas ao mesmo tempo eu também não posso ser instrumento do diabo para que agilize, facilite. É o que nós falamos, ser um agravante, não é determinante do pecado do outro, mas eu posso ser um agravante, eu posso ser um tropeço na vida do outro, como o outro pode ser um tropeço na minha vida. Tem mais uma mão aqui que levantou? Você? Levanta. Às vezes não é nem
É uma forma também de se eximir da culpa, da responsabilidade. Quem mais levantou a mão? Cristina? Quando a Rose comentou sobre a Sutil. eu penso assim, concordo, e é isso mesmo. O dia a dia nosso, nós mulheres temos um dia corrido. E se você não tiver aquela intimidade com o Senhor, a gente vai pisar na bola todo dia. E pensar demais tira a sua paz. Leve para Jesus e ore. Se você está passando por algum problema, hoje eu estou passando por um problema sério, por exemplo. Amanhã eu tenho que pagar uma conta, eu não tenho dinheiro, isso vai tirar minha paz. Eu fico pensando, eu sou crente em Jesus, eu amo meu Senhor, eu entreguei minha vida para Ele. Mas o que eu faço disso? É o problema. É um problema. Então, mas o que eu faço? Eu fico pensando. Entendeu? Crença correta. A intimidade com nós. A crença correta. Podemos encerrar? Querido Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, porque Tua palavra é tão clara, ela nos esclarece, ela nos ensina, Senhor, que nós possamos, Senhor, fazer tudo isso, prática, funcionalidade nas nossas vidas, para nos eliminarmos cada vez mais dos pecados que a Tua palavra fala, tenazmente nos assediam, querido Deus. Nós sabemos que o poder que o Teu Santo Espírito tem nas nossas vidas. E suplicamos por Ele, querido Deus, para que nos faça alertas à nossa falta de temor, que nos faça alerta às nossas crenças falsas, que sejam transformadas em crenças genuínas, que nos levem cada vez mais a temer ao Senhor, como nosso Salvador e Senhor. Te oramos agradecidas, no nome de Jesus, amém.